Antes de começar esse episódio, eu quero dar um recado. O TPA Podcast está numa pequena pausa. E durante esse tempo, vocês vão ouvir reprises de episódios antigos que eu gostei. Mas é claro, em breve eu estarei de volta com episódios novos. Mas até lá, continua aqui nessa reprise porque eu acho que vale muito a pena ouvir novamente. Fala pessoal, bem-vindos novamente ao TPA Podcast, aqui o Gabriel Rubens e hoje para mais um episódio na Alemanha e novamente Berlim, que é uma das cidades, destino de muitos brasileiros. E para contar sobre como está sendo a experiência lá na Alemanha, tem aqui a Laura Gualda, que também é amiga da Stephanie, que teve um episódio bem legal sobre a colônia. E a Laura, que é engenheira de dados, vai contar pra gente como tá sendo morar em Berlim desde 2018. Muito obrigado por aceitar o convite. E eu queria que você se apresentasse e também contasse, como que foi essa tua história e ideia de ir para Berlim aí, que se eu não me engano foi para começar a estudar em pesquisa, e fazer pesquisas. Oi, Gabriel. Obrigada pelo convite. Prazer meu de estar aqui. Primeira vez gravando um podcast, eu tô animada, mas... Então, eu tô morando em Berlim desde abril de 2018, então quase 5 anos agora. Mas eu sou de Belo Horizonte, fiquei lá até acabar a escola e depois fui para o Rio, onde eu fiz graduação e mestrado. Eu estudei economia e depois fui fazer mestrado em matemática aplicada. E durante todos os meus estudos eu sempre trabalhei com dados. No começo mais relacionado à pesquisa econômica e depois mais voltado à modelagem estatística e tudo mais. E eu sempre tive duas ideias na cabeça. Uma era que eu queria seguir carreira acadêmica e a outra era que eu queria morar na Alemanha. Sabe-se lá por quê. E no final do meu mestrado eu finalmente consegui realizar esse sonho, que foi me mudar aqui para Berlim. Passando por essa tua mudança para Berlim, quando você foi para aí, você já pensava em ficar por aí, trabalhar, ou a ideia foi só estudar primeiro e aí depois isso mudou conforme você chegou aí? Não, foi tudo muito inesperado e espontâneo. Como eu falei, eu tinha esse sonho de morar na Alemanha, então a primeira vez que eu tentei vir morar permanentemente aqui foi quando eu acabei a graduação. Tentei aplicar para um mestrado e não passei para os mestrados que eu tentei. E depois, durante meu mestrado, já estava focada assim, não, eu quero ir fazer um doutorado na Alemanha. Então, durante a pesquisa que eu estava fazendo, na época eu trabalhava na IBM Research, no Rio, e eu comecei a fazer uma pesquisa que tinha um professor na Universidade Livre de Berlim, que pesquisava naquela área e tinha um livro relacionado a isso, e eu falei, quer saber, eu vou mandar um e-mail para ele. E eu mandei um e-mail para o professor, falando, olha, eu estou usando seu livro para minha pesquisa aqui. E a gente começou a conversar e eu perguntei se eu podia vir e assistir o seminário, uma aula seminário dele, que durava por 3 meses, em Berlim, logo depois que eu acabasse o meu mestrado. E isso tentando, assim, ser uma porta de entrada para o doutorado. Que legal, tipo, tu mandou e-mail e do teu e-mail tu conseguiu, mas aí tu foi por conta própria depois desse e-mail ou ele te colocou em contato com a faculdade? Não, então, o e-mail começou assim, com a minha cara de pau mesmo, pedindo para vir por minha conta em risco. Eu tinha um dinheiro poupado, porque no mestrado eu trabalhei muito, em muitas coisas diferentes. E eu pensei em realmente vir só para ser minha porta de entrada, como eu nunca tinha estudado fora, para ser um jeito de ganhar experiência acadêmica fora do Brasil. Mas acabou que ele falou, não, então eu posso te pagar uma bolsa de 500 euros por mês. Que na época para mim, nossa, muito dinheiro. Fiquei super feliz, né? Já ajudava muito, pagava meu aluguel e comida. E fiquei muito animada. Ele em vez de ser só eu assistindo essas aulas dele, virou um projeto de pesquisa. Então, realmente tinha um projeto para trabalhar nesses 3 meses. E tinha
deliverable para esse final dos 3 meses. Eu tinha que apresentar um seminário naquele tópico. Eu esqueci de falar, era também matemática aplicada. Então eu tinha que apresentar aquele tópico. E até então tudo lindo, né? Mas só que não foi. Não foi. Deu tudo certo, mas tudo mais ou menos errado também. Quase soltou tudo errado. E mudou tudo certo. Quase soltei. Deu tudo certo porque eu vim. Bom, eu vim e no final das contas eu consegui realizar o sonho de vir morar aqui. Mas o projeto de pesquisa não era bem o que eu tinha em mente. Na verdade, mudou no meio do caminho. Eu fiquei bem isolada. Isso não era época de pandemia ainda, mas a vida acadêmica na Alemanha é muito solitária. Isso é tópico para uma outra conversa. Mas ela não é como eu estava acostumada no Brasil, em que a gente tem a universidade, todo mundo fala um com o outro, e você fica na sala de estudos e conversa. Eu tinha que ficar muito realmente focada sozinha e eu não gostei da experiência de pesquisa aqui. Tanto eu não gostei, quanto o professor também. Ele não gostou? Não gostou tanto de trabalhar comigo. Então foi dos dois lados, não deu muito certo. Então foi que é uma longa história. Mas como que tu resolveu isso? Tipo... Porque eu acho que vai conectar, né, com o que vem depois, que é o trabalho. Sim. Então esses 3 meses foram bem difíceis. Foi assim, eu lutando, querendo esse sonho de entrar na academia e não estava dando tão certo. E o professor falou, Laura, ele foi, na verdade, um dos melhores mentores que eu tive até hoje, porque ele falou assim, Laura, você não tem que se forçar, você não está feliz com isso, você vai ser feliz em outras áreas. As habilidades que você tem são super demandadas no mercado de trabalho. Por que você não dá uma chance para procurar um emprego em tech? Na época, ele me sugeriu, vai entrevistar com o Google, com o Facebook, eu tenho certeza que você passaria. Sabe, ele me incentivou muito a tentar a vida fora da academia, que ele viu que eu não estava feliz. Que legal. Que, tipo, ele não levou pro pessoal, né? E ele que nem você falou, ele te mentorou ali de que você é uma boa profissional, mas talvez não aqui, né? E te deu um caminho. Isso é bem legal. Ele foi super legal. Foi, inclusive, muito diferente de toda a academia que eu conhecia no Brasil, em que os professores eram, não, você tem que fazer doutorado, mas tópico para outra conversa também. Mas e aí o que aconteceu? Eu comecei a aplicar para alguns empregos que eu via no LinkedIn. Até esse ponto, eu tinha trabalhado no Brasil como estagiária de graduação e depois como estagiária de mestrado em análise de dados e depois com aplicações de machine learning nesse trabalho na IBM. E eu comecei a aplicar para posições de cientista de dados e analista de dados. Fiz algumas entrevistas em alemão. Nossa, foi um terror. Eu tentando explicar regressão logística em alemão pela primeira vez. Foi Eu não consigo em português, então eu acho que não foi tão ruim assim. As primeiras vagas que eu apliquei, nenhuma deu certo. Todo mundo estava procurando gente com mais experiência que eu não tinha. E tudo bem, né? E aí chegou o dia Então, rapidinho, deixa eu voltar um passo atrás aqui só para entender essa decisão. Antes de falar das vagas, qual que era o teu estado aí? Porque você foi para fazer a pesquisa com a faculdade, certo? Sim. E o teu visto, ele era associado a essa pesquisa ou não? Eu não tinha visto. Eu vim para ficar 3 meses dentro desse período que você não precisa de visto na Europa. O de turismo? Sim, de turismo e estudante, né? Porque se eu decidisse ficar para o doutorado, o visto de estudante você pode aplicar de dentro da Alemanha mesmo. Então, o professor achou, não, você não precisa aplicar. Eu tinha todo regulamentado para receber a bolsa e tudo, mas não tinha um visto oficial. Entendi. Então, eu realmente tinha que sair da Alemanha depois dos 3 meses. Tá bom. E aí, então, quando tu começou a procurar emprego aí, começou a aplicar para essas vagas, já tinha passado esses 3 meses ou foi ainda antes? Não. Foi antes. Foi antes. Isso assim, depois de uns 2 meses que eu já vi que não estava indo muito bem, eu comecei a aplicar para umas vagas só para ver, porque eu
não tinha ideia de como seria fazer entrevista na Alemanha. Eu ainda acho que hoje em dia existem muitas páginas para você aprender como aplicar o seu podcast, por exemplo, mas no LinkedIn tem vários brasileiros dando dicas, mas naquela época, em 2018, não tinha, né? Que louco, então, né? Foi um pouco na raça, assim, eu tentando. Hoje em dia seria muito melhor, com certeza, sim, com os aprendizados de aprendendo com todo mundo. Mas aí a parte mais legal é que essas primeiras vagas não deram certo. Mas depois eu modificar meu LinkedIn um pouco, aprender mais ou menos o que eu precisava para procurar emprego. Bem no dia que eu estava indo embora, indo para o aeroporto de Berlim, eu recebi uma mensagem no LinkedIn do que depois se tornou meu primeiro emprego aqui. Um recrutador falando comigo pela primeira vez. E eu li e eu falei, não acredito. Não acredito que alguém está falando comigo. Não vou responder, fiquei nervosa, não respondi. Só respondi uns 3 dias depois. E aí fui fazendo o processo. Na época eu estava viajando na Escócia. Depois desses 3 meses aqui, eu viajei 1 mês lá. E fui fazendo o processo enquanto viajava. Eu lembro que eu não sabia SQL, por exemplo. E aí eu ficava lá no café estudando SQL. E aí acabou que deu certo. No momento que eu cheguei no Brasil, uma semana, 2 semanas depois, eles me fizeram a oferta. E aí eu fiz todo o processo de visto no Brasil. Caramba, que sensacional. Sensacional. Mas o que tu mudou no LinkedIn? Porque tu falou assim, depois de fazer algumas mudanças, aí tu recebeu essa oferta, né, pra entrevista. Sim, então, eu acho que quando eu vim, eu não consigo lembrar exatamente, mas provavelmente eu só tinha o LinkedIn em português, então assim, eu não estava sendo visível. Ainda que eu mandasse o meu currículo traduzido para inglês, eu não estava ainda me expondo da maneira que os outros candidatos por aqui estariam. Entendi. Eu não sei nem se eu tinha realmente formatado o meu currículo para o modo em que se espera na Alemanha. Que sim, na época sempre pediam para colocar foto, por exemplo. Hoje em dia eu reviso alguns currículos e mais pessoas não colocam, o que eu acho melhor. Eu não entendo essa parte de ter que colocar foto. Evita o viés, né? Mas naquela época eu só fui aprendendo isso com a prática. Nesse meio tempo aí que você comentou entre não é o que eu quero, pro professor também não é o que ele quer, e a gente tá vendo aqui que eu preciso mudar, né? Como que tu se sentiu nessa mudança, sabe? Porque não é fácil quando tu tem na tua cabeça que tu quer estar na academia, e aí quando você consegue no outro país, conseguiu a bolsa, né? Todo o mérito teu de ter mandado e-mail, ter tido coragem, né? De conseguir buscar uma vaga lá, mas aí chega a hora de o sonho, né, se encontra com a realidade e às vezes eles se chocam em vez de darem as mãos, né? Foi bastante difícil. Como eu falei um pouco, a vida na academia que é muito solitária, então eu já estava vindo assim de alguns meses trabalhando muito sozinha em um tópico bastante difícil, então já vem com a carga de estar um pouco mais isolada, não tinha tantas pessoas no meu dia a dia, e ao mesmo tempo eu vi que isso não deu certo. Então foram 2 coisas juntas. não ter contato com tantos amigos, não ter gente trabalhando junto, e ao mesmo tempo ver que eu não ia realizar esse sonho, ou pelo menos não agora, né? Não naquela hora. Foi difícil me convencer. Eu comecei a conversar com uma psicóloga, eu já tinha contato com uma psicóloga e eu tive alguns momentos um pouco mais deprimida do que outros. Eu tive que refletir sobre muitas coisas, assim, porque uma mudança dessa de carreira qualquer mudança de carreira é difícil, mas quando você tem um sonho que dura muitos anos e de uma hora para outra você percebe que talvez não seja a hora de realizar aquele sonho, é um processo difícil. Mesmo que eu tenha conseguido logo depois o emprego e tenha me mudado para a Alemanha, foram vários meses assim de aceitação mesmo, de entender que não era a hora, mas que ainda assim eu poderia ter uma outra
trilha profissional que pudesse me fazer feliz também. Não posso falar que, que eu tô 100% convencida que eu quero ser engenheira de dados para sempre, mas eu acho legal isso, porque eu li isso em algum lugar, eu não vou citar o autor, mas fica o que eu aprendi, que é de quando você tem alguma meta, né, como parte da tua identidade, é sempre mais difícil tu ter que mudar ela, sabe? Então... E aí o choque é maior quando o que você acha que você é, né, não o que você está, não é realmente tão bom assim. Então o processo de mudança acaba sendo mais doloroso, né? Então, acho que como engenheiro de dados é parte, tipo, hoje tá legal, amanhã pode ser academia, mais tarde pode ser alguma coisa nova que surja, né, com inteligência artificial, sei lá. Sim, com certeza. Não, é muito... eu consigo me relacionar bem com essa frase. E acho que para mim esse aprendizado também foi muito importante, porque eu realmente me conectava muito com essa meta. Eu me via como a Laura que vai ser pesquisadora, sempre. E hoje em dia eu levo minha vida profissional muito mais leve. Eu sou engenheira de dados agora, mas talvez em 5 anos eu queira ser enfermeira, quem sabe? A minha sogra acabou de acabar a escola de enfermagem com quase 60 anos, por isso que eu dei esse exemplo, porque talvez, sabe, se você tem interesse e está disposto, mudar de carreira sempre é possível. Sim, se tiver oportunidade. E tem os recursos. Isso é sempre bom. E tem os recursos. Então, entendi. Então, teve esse momento difícil, né? E aí foi quando você começou a aplicar para as vagas. E eu acho que deve ter sido muito difícil ainda quando você não consegue, né? Porque... E tem isso que é muito complicado, que... Eu não sei, pode ser só um viés cognitivo de... Quando você precisa mais de uma vaga assim, você fala, putz, eu não quero estar nessa empresa, às vezes é que trava, e aí eu... Porque eu já passei por isso, e aí eu... Não sei se é o ego que é ferido, né? Que eu falo, pô, tinha tanta vaga aqui, agora que eu quero mudar, eu não quero trabalhar aqui, eu não consigo passar, sabe? Tipo, não é possível. Não é possível que eu estraguei a entrevista porque eu não falei bem, eu tava, sei lá, com... Não sei, tipo, já aconteceu comigo isso, e eu acho que no teu caso, como era ainda um pouco mais crítico, né, deixa a gente ainda um pouco mais pra baixo. Bastante. Não, teve entrevista que eu acabava chorava. Mas eu acho que faz parte. A questão foi não desistir, sabe? Sim. No final das contas, essa empresa que eu fui, uma das entrevistas que eu fiz com eles, eu não consegui achar um lugar para fazer no meu rosto. Eu tava num quarto com 30 pessoas. Eu sentei e botei o computador na lata de lixo. E fiz o que dava. E talvez porque eu tivesse mais relaxada, assim, já tem tudo para dar errado, né? Então, talvez isso tenha me ajudado. Porque realmente, eu, há 5 anos atrás, era uma pessoa muito mais rígida e muito mais... Então, teve esse processo, né? Agora as coisas vão mudando, né? Agora é hora de ir pra lá. Mas, deixa eu voltar numa coisa também que é sobre o alemão. Tu comentou sobre ter que explicar coisas em alemão. Então, tu já falava alemão antes de ir pra aí? Sim. Eu comecei a estudar alemão quando eu comecei a faculdade. Então, já tem uns 11 anos. Até hoje eu não me considero fluente, mas até no Brasil eu acabei o nível B1, que é intermediário. Então, quando eu vim pra cá, primeiro que eu já tinha, no meio entre minha graduação e mestrado, eu também vim pra Alemanha ficar 1 mês estudando alemão. Então, quando eu vim, eu já conseguia me virar na rua e eu conseguia pedir tudo que eu precisava. Até hoje eu não me sinto confortável para ter uma discussão no nível que eu tenho em português ou em inglês. Então isso para ti... mas era uma coisa que era um requerimento da vaga, ou era só algo assim que você tinha lá, eu falo alemão, e eles queriam testar, sabe? Não, essa empresa era uma empresa alemã.
o job description estava em alemão e a entrevista era por telefone em alemão. Pô, o telefone é o pior. Então, estava bem, porque eu acho o telefone muito mais difícil do que o vídeo. Não, isso era nessa época ainda que tava difícil. Mas enfim, eu não passei também. Por vários motivos. Que quando eu comecei a aplicar para essas vagas, eu realmente era bastante júnior. Então, assim, por mais que eu tivesse tido experiência de estágio no Brasil, eu realmente nunca tive essa mentalidade que muitas pessoas desenvolvem na faculdade mesmo, sabe? Sobre o mercado de trabalho. E já com mais skills de liderança, de comunicação, de projeto. Eu era realmente uma pessoa acadêmica. O meu foco tinha sempre sido eu vou nos mínimos detalhes de qualquer projeto que eu vá trabalhar em matemática aplicada, mas eu não tinha a visão do todo de realmente fazer o planejamento de um processo de custos, do impacto, tudo isso. Então, realmente, eu aplicava para vagas de Data Scientist, por mais que eu tivesse um mestrado em modelagem aplicada, eu não me contrataria hoje em dia, Hoje em dia, vendo eu naquela época, eu não estava preparada. Porque eu acho que é uma dificuldade de muita gente saindo da academia para o mercado de trabalho. São mundos um pouco diferentes, né? Tipo, mais que se complementam. Não dá para falar assim, uma coisa, outra coisa. Se complementam, mas tu tem ainda que aprender um pouco, né? De como que o pessoal tá aplicando as coisas. Sim. Então, você voltou pro Brasil, né? Tipo, voltou pro Brasil como você contou, esperou por essa vaga. E aí, quando saiu o visto, você foi para Berlim. Sim. Então, aí falando um pouco mais sobre esse meu primeiro emprego aqui. O cargo para o qual eu fui contratada nessa empresa era analista de fraude. E, basicamente, era uma empresa que é uma startup que tem uma API de detecção de fraude, que fica integrada na parte de pagamentos, né? E como analista de fraude, eu era basicamente uma analista de dados que tinha que fazer melhorias no algoritmo no algoritmo principal usado pela empresa e etc. Aí explica um pouco mais porque eu fui contratada, é que eles queriam 3 trainees, então realmente pessoas bem juniors, que eu tive muita sorte, né? Eles contrataram 3 pessoas júniors e eles treinaram a gente por 2 meses. Então, por 2 meses eu não produzi nada para a empresa e era só treinamento intensivo assim, nos processos da empresa, bastante SQL, Python, todas as ferramentas que eles tinham. E eu nunca tive um outro onboarding assim, nunca nem sei como que eles tiveram o orçamento para organizar isso, mas para mim foi ótimo, porque meu primeiro emprego tendo tudo assim, bootcamp, separadinho, um bootcamp dentro da empresa e com mais 2 colegas entrando junto comigo e a gente podia compartilhar tudo e foi bastante legal. E aí tu tem, né, já de começo, o que faltava na faculdade, né? Tu tem 2 outras pessoas para compartilhar o processo. Aí eu tinha 2 pessoas para compartilhar o processo. Eu tinha agora uma empresa que estava realmente focada em fazer esse onboarding da gente realmente transformar a gente de estudante para profissionais. Porque no Brasil tem bastante cargo de trainee, mas aqui na Europa eu não vejo tanto, aqui na Alemanha pelo menos. Eles têm então, bastante do working student e depois eles têm estágio depois que acaba a graduação. Sim, tem umas pessoas que eu trabalho daqui que acontece muito isso de faz toda a formação primeiro, né? O mestrado, tudo, às vezes até mais, e aí depois começa a fazer um estágio. Acho que um pouco diferente da vida do Brasil. Que a gente trabalha, estuda ao mesmo tempo desde sempre, né? E como que foi, né, fora esse processo, né, da empresa que tu comentou de ficar estudando por esse tempo, né? Mas como que foi trabalhar aí, dado que você não só mudou, né, o teu campo de atuação, não sei se essa é a melhor forma de chamar, de falar, mas foi para a indústria, né, agora, e além disso, você foi para a indústria fora do Brasil.
Então, se na parte acadêmica tu viu a diferença de que as pessoas eram muito mais isoladas, como que foi dentro da empresa mesmo, trabalhando numa empresa alemã? Eu acho que, para começar, eu tive um pouco de sorte, porque eu fui direto para uma startup que era metade alemã e metade israelense, os fundadores. Então, a empresa era muito internacional. Na época que eu entrei, nós éramos 60 pessoas e eu acho que menos de 10 seriam alemães, se eu tivesse que chutar. Então, desde o começo, eu não sabia como que era uma empresa alemã, mas desde o começo eu já me senti como numa empresa internacional. Então, a língua falada era inglês. Muitos meus colegas não falavam, nem tinham interesse em falar alemão, em aprender alemão, apesar de estarem morando em Berlim há muitos anos. E a cultura da empresa era muito focada em seguir modelos semelhantes a startups nos Estados Unidos. Então, assim, eu não senti muito o que eu conheci. Você sentiu a barreira de estar na Alemanha, tu fala? Não. Como foi na faculdade? Não, definitivamente não. Porque na faculdade, realmente, os processos eram mais estereótipos alemães. Então, toda a burocracia e papel e formalidades, tudo isso na startup que eu já entrei de cara não tinha nada. Eu até como eu trabalhava na IBM antes, e aí fui direto para uma startup, eu na verdade senti muita falta de processo de uma hora para outra. E eu ficava perguntando, mas como que eu falo com RH? Que RH? Você manda um Slack para essa pessoa aqui, você pergunta se sabe. Então, não foi nada difícil me adaptar. Na verdade, desde o começo eu fiz bons amigos e aprendi muito desde o primeiro dia. Todo mundo estava sempre muito disposto a colaborar, a compartilhar todas as responsabilidades da empresa. Então, eu realmente senti, meu professor lá estava certo, eu posso ser feliz fora da academia. Tá bom, que legal. O que eu senti um pouco foi, primeiro, falar inglês, porque na academia eu estava trabalhando inglês aqui, mas como eu não falava tanto, eu não sentia tanta pressão. Mas aí meu primeiro trabalho em inglês, que você chega no fim do dia, mal consegue pensar, né? O cérebro derretido, pelo menos nos primeiros meses. E além disso, a questão da comunicação mais direta, que é um ponto que até a Stephanie falou, e é bem verdade aqui na Alemanha. Seja os alemães ou a maioria das pessoas que moram na Alemanha, a gente aprende a ser muito direto. Então, assim, fez mais sentido, por exemplo, o feedback do meu professor naquela época do doutorado, que é assim, se a coisa não tá indo bem, já vou cortar e já vou falar isso agora. Não tem papas na língua, tipo, não, isso não tá bom, mas você pode fazer melhor. Isso, nos primeiros meses, foi assim, tá bom, não levar pro lado pessoal, ver isso como crítica construtiva e como alguém querendo te ajudar e ajudar a melhorar a colaboração e o produto da empresa e tudo mais. Então, para ti, apesar desse susto inicial, essa forma mais direta de trabalhar é tranquila? Hoje em dia eu gosto muito. Assim, nos primeiros meses aqui, eu achava difícil. Assim, alguns dias eu voltava para casa, né, na época ainda tinha escritório, eu voltava para casa e putz, não sei se eu aguento. Aí você fica relembrando assim, baixando o meu code review, as pessoas, tudo minimamente, ou qualquer apresentação que você faz, as pessoas vêm e falam, olha, eu gostei desse ponto, mas no começo é difícil. E eu era muito mais... eu ainda sou bem sensível, mas eu era muito mais antes. Hoje em dia eu consigo receber esses feedbacks e achar bom, mas no começo é difícil. E teve mais alguma coisa, assim, apesar de ser startup, né? Então a startup facilitou mais,
Mas agora pensando na tua experiência em geral aí nas empresas na Alemanha, mas teve mais alguma coisa além do fato deles serem muito mais diretos? Teve mais alguma outra que tu acha que é difícil e tu deixaria de aviso, né, para algum outro brasileiro que quer ir para a Alemanha? Varia de empresa para empresa. Agora eu tô no meu terceiro. Eu tô no meu terceiro emprego na Alemanha, que é também uma startup, mas em um estágio um pouco mais avançado. Mas a minha segunda empresa era muito grande e aí a burocracia era muito grande. Assim, tanto em termos de processos com a empresa, mas também entre times, mesmo em tech. Então, assim, os times acabavam se bloqueando demais. Mas eu acho que isso tem empresas assim no Brasil também, não é muito diferente. Eu também não tenho tanto para comparar do Brasil, né? Porque, como eu falei, eu trabalhei como estagiária só. Sim, sim. E os pontos que eu vejo são mais positivos do que negativos em relação a trabalhar. Exato, então eu já ia passar para isso. E quais são... O que tu tá gostando do mundo corporativo aí? Eu acho que a qualidade de vida de uma pessoa que trabalha em tech aqui na Alemanha é muito boa. Às vezes eu penso em numa carreira fora de tech, eu penso, não, pra quê? Porque as coisas são muito boas. Eu acho que a flexibilidade que a gente tem aqui, e isso vem desde da minha primeira empresa, antes do Covid. Eu sempre tive a possibilidade de trabalhar de casa quando eu quisesse. Desde 2018, o que eu não sei se em empresas no Brasil era algo que a gente poderia imaginar naquela época. Eu acho que nas 3 empresas que eu trabalhei, eu sempre me senti muito respeitada e sempre senti que eu tive suporte para desenvolver minha carreira. De novo, eu não sei como comparar isso com o Brasil, mas eu acho que sem comparação, né? Mas é a tua experiência aí. Mas eu entendi. E como que é esse suporte, assim? Quais são os exemplos práticos que tu viu, que tu sentiu, assim, que estava te ajudando? Eu sinto que, às vezes, a gente em tech é muito privilegiado, né? Com essas coisas. Total. Eu tenho essa conversa volta e meia. E às vezes E eu sinto que, às vezes, quando eu falo com meus amigos no Brasil, parece que a gente vive em outro mundo aqui na Europa. Então, com isso. Mas mesmo aqui dentro, mesmo, pelo menos pra mim, quando eu vou falar com outros brasileiros que estão aqui, mas são de outras áreas, também eu vejo a diferença. Sim. Como eu já mencionei, quando eu entrei nessa primeira empresa, eu não tinha experiência ainda como analista de dados fora do estágio. E a empresa ofereceu 2 meses pagos, assim, eu já era contratada, já tinha bancado o visto, eu tive 2 meses de treinamento intenso para aprender tudo que eu precisava para aquele trabalho. Isso foi só o começo, né? Porque depois disso, eles literalmente perguntavam a cada um de nós o que é que você quer seguir. Você sabe, já viu aqui mais ou menos nessa empresa o que é que você quer fazer, com o que você quer se desenvolver. E foi mais ou menos assim que eu fui entrando em engenharia de dados. E mesmo que fosse uma startup bem menor, eu recebi todo o apoio. Eles pagaram curso do Udacity, depois eu fiz um nano degree em Data Engineering, eles que pagaram. Quando eu mudei de emprego depois, eu senti que desde os primeiros meses eles já estavam, eu tinha que traçar objetivos para cada 6 meses e como eu queria me desenvolver, e aí sempre recebia feedback para ver se eu estava no caminho, trilhando aquele caminho. E agora na terceira empresa, algo similar assim também. Eu sinto que talvez tenha sido sorte minha com as empresas que eu escolhi, ou talvez seja algo que está acontecendo muito na área de dados, ou talvez até por ser mulher e na área de tecnologia, acho que as empresas estão fazendo um esforço maior para promover a gente. Mas, por qual motivo seja, eu me sinto muito... eu sinto que eu tenho um suporte muito bom.
Nem sei se vale a Que pena bom. falar isso. Não sei se... Sim, eu acho que sim, porque tu tem pontos, né? Eu acho que isso é a vida, né? E eu espero que todo mundo seja assim, não só pontos negativos, mas tem dificuldades, né? Na tua, na tua chegada até aí, tu tem as vantagens também, né? Eu acho que um ponto bom que vale a pena falar é que talvez agora eu esteja falando como sorte nas empresas que eu fui, mas pelo menos a partir da segunda empresa, foi algo que eu ativamente procurei nas entrevistas, de realmente entender como que era a preocupação com o desenvolvimento dos funcionários, como que era a preocupação de aumentar a igualdade de mulheres na liderança ou de representatividade. Então, eu acho que essa é uma mensagem dessa sorte que eu tenho de que a gente que está em tech tem esse privilégio de entrevistar as empresas também, para a gente escolher realmente as melhores, né? Sim. Claro que quando eu comecei meu primeiro emprego, eu não tinha. Quem não imaginava nem qual era o salário que eu podia negociar, nem benefício, qualquer coisa estava valendo. Mas com o tempo, é uma coisa que vale muito a pena a gente se valorizar e perguntar. Sim, total. Faz total sentido. Já teve alguns episódios que eu tive essa conversa também da importância de você entender na empresa que tá indo, porque é o contrato. Às vezes tu sai de uma que não é tão ruim, sim, pode ir pra outra que é ruim, né? Então é sempre bom conversar. Não dá pra saber 100%, mas tu pelo menos elimina um pouco ali, né, do que tu acha que pode ser ruim, pode ser um entrave pro tipo de empresa que você tá tentando procurar. Com certeza. E além disso, só o benefício, como eu falei, da flexibilidade de... Bom, eu acho que a gente tem muitas férias aqui. Na minha empresa atual eu tenho 30 dias úteis. 30 dias úteis? Mas é a Alemanha inteira, sim? Não, depende da empresa, que também é muito importante. Quando você está vindo para a Alemanha, sempre negocie dias de férias. Tem empresas alemãs que dão 40, quase 50 dias úteis de férias. Nossa. Mas quantos dias são obrigatórios? 20. 20. 20 dias úteis não é tão ruim, né? Dias úteis. Já é bom também. Por 40, dá pra viver. E a vantagem de, pelo menos a minha empresa atual também deixa a gente trabalhar 2 meses de outros países da União Europeia. Então, eu gosto muito de viajar. Então, pra mim, pelo menos enquanto eu sou jovem, não tenho filhos, não tenho tantas responsabilidades ainda, pra mim é um benefício muito grande que dá pra aproveitar pra conhecer a Europa e trabalhar sem usar todos os dias de férias. É verdade. Então, eu queria conectar isso sobre como está sendo, então, morar em Berlim, né? Você comentou sobre viajar à Europa, eu acho que isso é parte da experiência também, mas como está sendo em geral? Já são quase 5 anos aí, então tu já teve muitos, né? Tu comentou no começo que o inverno é difícil, então já teve vários invernos aí para conseguir pesar quais são as vantagens e desvantagens da cidade. Sim. Então, como eu falei, eu tinha o sonho de morar na Alemanha, né? Desde que eu era adolescente. Sabe-se lá por quê. Mas meu sonho nunca foi de morar em Berlim, especificamente. Eu vim para Berlim porque foi o professor que eu contactei, estava na universidade aqui e era um bom começo. Então, quando eu vim para Berlim pela primeira vez, e na verdade a primeira vez foi estudando alemão antes, eu não sabia de toda a coisa de Berlim com as festas e das loucuras daqui. Então, tudo isso para mim foi uma surpresa. Eu tinha na minha cabeça Berlim, que sabe que você aprende nas aulas de história e toda a Guerra Fria, etc. E pensava, uma cidade na Alemanha. Mas aí, quando a primeira vez aqui, foi um choque.
Então tá. Então existe toda uma cultura techno de Berlim e drogas. E é uma cidade grande que não é tudo tão limpo e perfeito como eu imaginava que as coisas eram na Alemanha. Essa foi a minha primeira impressão. Então, isso, como eu falei, eu vim estudar alemão aqui, acho que foi em 2015, e aí tive essa impressão. Então, quando eu já consegui a bolsa para pesquisa, eu já decidi que eu não queria morar no centro de Berlim, porque eu não sou muito de festa. Então, eu já procurei áreas que fossem mais afastadas do centro, em que o aluguel também fosse mais barato e que também eu conseguisse ter um pouco mais de paz, um pouco mais do que eu imaginava que seria a vida na Alemanha mesmo. E aí, desde que eu vim para essa parte de pesquisa, eu comecei a morar nesse bairro, que é fora do centro. Hoje em dia eu moro no mesmo bairro. Tentei morar no centro por 2 anos, não gostei e voltei para o subúrbio, como o namorado fala. Então eu tenho uma visão de Berlim um pouco diferente da Berlim cosmopolita que está lá no centro de Berlim, o que é muito legal. Eu acho que um dos lados bons de morar aqui onde eu moro é que eu tenho um pouco de paz e tudo é um pouco mais organizado e funciona um pouco melhor, mas Berlim o centro está a meia hora e quando eu quero ir para festa e etc, tá lá. E como que foram esses 2 anos no centro? Foram os 2 anos de Covid. Então eu não... Acabou que eu não vi tanto Você não pôde ir movimento. pras festas. Isso eu não sei se eu iria. De jeito eu vou para os bares, eu gosto muito de beber cerveja. Então mas foram 2 anos mais tranquilos, mas mesmo assim pra ti, mesmo com o Covid, não era que você procurava. Não, porque pra mim, quando eu morava no Rio, como estudante, eu morava em Copacabana, numa rua muito movimentada, num prédio com 200 kitnets, que era aquele caos, assim. Então, morei 6 anos, assim. E quando eu quis sair lá, eu falei, não quero mais morar no centro, eu quero paz. Tá, então, você já tá aí quase 5 anos, já teve experiências em vários lugares, tanto no subúrbio, né, na parte mais afastada do centro e no centro de Berlim. E aí eu queria ouvir de ti, com todo esse tempo aí, o que você vê de vantagem de morar em Berlim, apesar de não ser o que você esperava da Alemanha, né? Como você comentou quando chegou aí, você esperava alguma coisa um pouco diferente, e Berlim tem, principalmente no centro, tem todo essa vibe alternativa, né? Eu acho que a vibe alternativa também é um dos primeiros pontos positivos da cidade. Eu acho que a gente fica muito mal acostumado depois de morar um tempo em Berlim, porque, no geral, as pessoas aqui têm a mente muito aberta. Então, você se acostuma a falar sobre qualquer tópico de maneira positiva, né? E de pessoas que, em geral, têm uma visão mais aberta de mundo, que se importam com o outro, ainda que os berlinenses sejam bem mal-humorados e tudo. As pessoas, em geral, têm... É uma parte especial do mundo, sabe? Em que é mais fácil ser você mesmo, seja quem você seja. Eu sinto isso aqui. E isso eu sinto tanto no centro quanto aqui onde eu moro, no subúrbio. Às vezes eu tenho amigos que moram fora e falam, mas você mora lá no subúrbio, lá não é cheio de... Não mora só mais alemães e os alemães não são mais preconceituosos. Não, os vizinhos são a mesma coisa aqui, as pessoas são muito abertas. Eu acho que um dos meus grandes amigos aqui foi meu primeiro landlord, que tem quase 60 anos. Eu já conversei com ele sobre tudo e parece que essa mentalidade de Berlim, de ser alternativa, tá na cidade quase inteira. Entendi. Essa é uma das coisas que eu tenho mais medo de, às vezes, me mudar daqui. Porque eu sei que nem no Brasil, eu não consigo pensar em nenhuma cidade em que
eu pensaria na comunidade sendo tão mente aberta para as coisas. Sim. Sem entrar muito disso. Sem entrar em política ou questões assim, mais de... Convivência, né? Convivência, aceitação de pessoas com ideias diferentes. Sim. Exatamente. E isso me faz sentir muito confortável aqui. Eu acho que também é realmente uma metrópole. Uma metrópole, nem sei qual é o nome que se usa. Mas é uma cidade internacional. Cidade grande. Você fala cosmopolita? Cosmopolita, é uma... eu acho que das cidades da Alemanha, ou é a única ou a mais cosmopolita, que realmente você convive com culturas do mundo inteiro e não existe uma dominância da cultura alemã aqui. Tanto que a maioria dos meus amigos realmente nem quer falar alemão. Eles vêm vêm morar e continuam morando em Berlim, vivendo uma vida internacional. Não necessariamente uma vida na Alemanha. E eu acho que em nenhuma outra cidade na Alemanha você pode continuar assim por tantos anos. Um exemplo disso é meu namorado da Espanha, que tem 8 anos aqui e não fala alemão. Nada? Nem pretende. E nem quer? Não. E isso não... Eu acho que muita gente no resto da Alemanha vê como um lado negativo, ou que Berlim não parece tanto a Alemanha, mas acaba sendo um lado positivo, assim, de ter uma cidade que é tão internacional também, mais no estilo de Londres, ou de Nova York, ou de São Paulo. É um pedaço diferente da Alemanha mesmo. E ainda sobre morar aí, eu fico sempre curioso como que é a adaptação das pessoas com comida e bebida do lugar. A cerveja aprovada, né? Pelo que você falou que você gosta da cerveja aí, mas e a comida? Comida é complicado. É complicado? O estereótipo de comida alemã é bastante batata, carne de porco, e não com muito tempero também, então, sabe, não tem aquele gostinho especial de... Mineiro. Mineiro, nossa senhora, nem fala. Mas então, assim, se dependesse da comida alemã para adaptar, seria muito difícil. Só que em Berlim tem restaurantes de todos os tipos, né? Pra mim foi a primeira vez que eu provei comida indiana ou vietnamita, israelense. Eu não conhecia todas essas cozinhas, né? E então, assim, em termos de se adaptar à comida, comendo em restaurantes aqui é muito fácil, porque acho que a Alemanha é o lugar que mais tem restaurantes de todos os tipos. E ainda não muito, mas ainda é acessível comer fora, em comparação a outras capitais. Eu ainda consigo ter almoço aqui por menos de 10 euros, em alguns lugares por menos de 7 euros. Mas em comparação ao Brasil, eu faço muito mais comida em casa, né? E como muito menos carne. Tem que, né? Acho que eu, ao contrário da Stephanie, que é vegana, eu gosto muito de carne e tive que aprender a reduzir bastante. Acho que hoje em dia eu não como nem 1/4 do que eu comia de carne em geral no Brasil. E na maioria dos dias não como, porque realmente não vale a pena. Qualidade? Acho que os dois. Sim, é caro, então eu prefiro comprar vegetais e se precisar de proteína, você compra tofu, que é um pouco mais barato. Mas e não vale a pena. Nunca vai chegar na minha opinião, não chega não se compara o que a gente tinha no Brasil e aí você vai reinventando, né, os jeitos de fazer comida. Mas tem muitos ingredientes bons e... Mas tem algum prato assim que te chama atenção positivamente? Tem, eu amo schnitzel. Schnitzel é o
É aquele frango empanado? O mais famoso, o mais tradicional é de carne de porco. Carne de porco. Desculpa, é isso. Eu comi. Eu gostei bastante. E aí, no mês de abril, tem temporada de aspargos. Ah, eu amo aqui que tem essas temporadas. Sim, já comi. Pô, aspargo é bom. Aí em abril salmão. tem o Spargelzeit, que eles chamam aqui. Que é a temporada que eles colhem o aspargo das fazendas perto de Berlim. E aí eles fazem schnitzel com aspargo. É muito bom. Quando eu vim pra universidade, no começo, tem a cantina da universidade, né? Eu tava comendo schnitzel todo dia. Ganhei uns 10 quilos. Aprendi que não pode. Do que não pode? O teu corpo falou? Aprendi que schnitzel todo dia não dá. Nem cerveja todo dia. O corpo mesmo que mostrou pra ti que não dava. Não dá, tem que ir pros vegetais. De vez em quando. É. E ainda eu queria voltar pra temperatura daí. Porque pra mim faz muita diferença. A gente começou, né? Antes de começar a gravar, a gente tava conversando sobre viagem pra Espanha, né? Sobre a água, né? Em Málaga, em Valência, que dá pra mergulhar, etc. Porque isso acaba influenciando muito. Eu sei que tem muitos brasileiros que gostam muito de frio, mas pelo que eu conheço, pelo menos dos que eu conheço, isso não é a maioria, né? Então, quem mora fora acaba pesando outras vantagens para compensar, né, o tempo que tem frio. Então, para ti, como que é essa variação de temperatura durante o ano, né? E o que muda na tua vida quando você tá chegando ali no outono, inverno? O frio é muito difícil para mim também. Eu não sou das pessoas que vai falar que ama frio, não. Eu sofro quando o inverno tá começando, sempre. Eu sofro com o inverno, mas ainda assim, desde que eu sobrevivi ao meu primeiro inverno aqui, uma coisa que eu gostei muito foi realmente ter as estações bem definidas. Então, assim, ainda que o inverno seja esse período de introspecção, que seja muito escuro, aqui em Berlim, em dezembro e janeiro, o dia é entre 8h30 e 4 da tarde, então realmente muito curto. Ter essas estações definidas dão meio que um ciclo para a vida. Então, assim, eu já fico esperando pela primavera e eu sei que na primavera eu vou ser uma pessoa bem diferente do que eu sou agora. E sabendo disso, eu já planejo meu inverno de maneira em que eu vou passar mais tempo lendo, eu vou assistir mais séries no Netflix mesmo, eu vou montar quebra-cabeça, eu vou ficar jogando. E aí eu aprendo a aceitar que esse é o tempo de ficar em casa e fazer coisas que são mais em casa. E isso me ajudou a sofrer menos. E ao mesmo tempo, quando chega a primavera e o verão tá chegando, eu já me planejo pra aproveitar tudo que der. Viver a vida como se não houvesse amanhã. Não, assim também não. Mas é realmente planejar os dias, aproveitar que os dias são mais longos para planejar andar de bicicleta, caminhada no parque, encontrar os amigos. Realmente aproveitar que o sol, a temperatura mais alta, porque o sol nem sempre tá, né? Só a temperatura mais agradável. O sol engana, né? Isso tu acaba descobrindo fora do Brasil, pelo menos pra mim. Eu descobri que dá pra estar sol e frio, assim. Não sei, eu não lembro muitas vezes de no Brasil tá o sol que eu falo, pô, vai estar quente, aí quando tu abre a porta, toma um tapa na cara, né, do vento. E aí, eu acho que essas estações, no final das contas, trazem esse lado mais poético, assim, pra vida. E ainda que seja difícil, dá pra olhar pelo lado bom e aprender a se adaptar. Mas isso, assim, ontem eu tava no sofá ali reclamando. Então, o dia na inteiro. prática, né? Poesia e aí a vida na prática. Passei, nossa, porque eu cancelei uma caminhada que eu ia fazer com uma amiga ontem. Porque não parava de chover, eu não aguento esse inverno, não sei o quê.
Mas Tem um inverno mais quente esse ano, né? Do que o normal. Na Europa inteira tá um pouco mais quente. agora, né? Mas dezembro fez -11. Ah, tá. Não, a gente aqui foi mais ameno. Sim, teve uns diazinhos, não menos, né? Que ainda bem, graças a Deus, que não. Mas É bem sim. melhor. Acho que a coisa mais difícil pra mim é que todo começo de inverno a minha imunidade baixa bastante. Então, assim, uma coisa pra realmente prestar atenção quando você tá mudando pra Alemanha é fazer os check-ups, assim, de como tá os níveis de vitamina D, de ferro. Primeiro que, como a gente falou, por exemplo, pra quem come carne, você de uma hora pra outra reduz bastante a quantidade de ferro em todo tipo de alimento que você consome. E vitamina D, porque de repente você tem muito menos sol. Então, muita gente tem que tomar suplemento. E eu, por exemplo, fico doente quase um mês, toda vez que o inverno começa. Porque os vírus começam a circular e de repente você tá entre tá tudo quente, fechado, frio. né? Tudo fechado e menos imunidade, falta de sol. Então, Na minha empresa, em dezembro, teve uma semana que não tinha quase ninguém. Tava todo mundo doente. Então, mas na minha também, eu acho que tá tendo algum vírus, porque na minha também aconteceu. E ainda tá essa semana. Acho que de dezembro pra cá, não tivemos uma semana inteira que todo mundo do time trabalhou a semana inteira, sabe? Todo mundo doente em algum momento. Às vezes por um dia, dor de cabeça, assim. Eu acho que eu passei imune, mas não sei, porque tava eu mais uma. E aí essa mulher hoje tava doente. De manhã, tava na reunião com a cara horrível, que todo mundo falou, desliga. Nossa. Mas enfim. Não, só que tomara que continue, porque eu já tive 2 vezes. E não era Covid, Agora, era essa coisa. não, acho que só uma pessoa foi Covid, mesma coisa. Tipo, todo mundo aqui, só uma foi Covid. Então. Agora, tu comentou dessa parte poética, né, de mudança de estação. E eu não sei. Eu acho que agora a estação definida sendo verão. Mas uma coisa que mudou foi a primavera. A primavera, pra mim, virou uma estação muito boa. Sabe? É uma estação que eu fico muito feliz mesmo. E no Brasil eu não tinha tanto essa, assim, né? Tipo, tá, legal, porque tem aqueles ipê roxo, ipê amarelo nas ruas. Onde eu morava em Santos tinha alguns, então eu achava muito legal nessa época. Agora aqui em Portugal, e não é tão frio, a primavera pra mim dá realmente o tipo, caramba, o mundo é bonito, sabe? Sim. A vida é bonita, e solzinho, ainda não é um sol forte, mas tu já consegue ter aquela... Às vezes eu fico até arrepiado, sabe? Quando chega E as pessoas, você vê mais gente na rua, de repente. Acomoda. Então, assim, eu fiquei pensando nessa parte poética, e sim, eu acho que a primavera foi uma estação que eu nunca nem pensei, a não ser pelos IPs da rua, assim, que eu achava legal. Agora aqui, sim, é uma coisa meio mágica de transformação, né? De tudo cinza para as ruas mais coloridas. Eu concordo. Acho que nesse ponto a primavera seria a melhor época para escolher para se mudar para cá. Aquela parte que tu tava falando lá do tempo de pesquisa na academia, foi no inverno também? Não. Eu vim na primavera, foi de abril, do meio de abril a meio de julho. Pô, imagina. Tudo isso em menos 10 graus. Nossa, Deus me livre. Mas eu lembro que uma das coisas foi realmente... A cidade estava vibrando e eu ficava o dia inteiro dentro da minha salinha fazendo pesquisa. Isso era muito difícil. Talvez fazer pesquisa no inverno seja mais fácil. Tem menos coisa que você tá perdendo fora. Sim, é verdade. Mas eu concordo. Primavera, para visitar Berlim, inclusive, eu acho que é a melhor época. É final de abril e maio. E aqui no final de abril e começo de maio tem as cerejeiras, que... não sei se você chegou a ver isso, mas em várias partes onde existia o Muro de Berlim, principalmente na parte que divide o fim de... onde acabava Berlim, começava o estado de Brandemburgo, passava o muro ali, né, fechando a parte oeste,
hoje em dia tem cerejeiras em quase o trajeto inteiro. Isso é bem bonito. Se você procurar fotos no Instagram, sempre nessa época tá cheio de gente ali. Um corredor imenso de cerejeiras rosas. Que legal. Então, é uma época que vale a pena. Em abril, você falou? Final de abril, começo de maio. Dependendo de como que o inverno e a primavera estão, né? E, Laura, antes de fechar, eu queria que tu falasse também do teu trabalho voluntário aí, né? Tu comentou que estava fazendo um trabalho voluntário, que era legal, que poderia servir também para outros brasileiros que estão aí. Então, eu queria que tu explicasse o que é esse trabalho que você está fazendo. Então, faz mais ou menos 1 ano que eu sou mentora numa escola de integração digital aqui em Berlim, que está presente em várias cidades na Alemanha. Depois eu posso passar o link. Se chama REDI, R-E-D-I. E é uma escola voltada para estudantes que já estão na Alemanha, estudantes ou pessoas que trabalham em outras áreas que estão na Alemanha, não têm condição de pagar por um bootcamp ou para algum curso especializado, mas têm interesse em entrar na área de tecnologia, seja como desenvolvedor back-end, front-end, analista de dados. E eles têm vários cursos com duração de alguns meses, e eu tenho mais ou menos 1 ano que eu me juntei como mentor no final dos cursos, ajudando os alunos a prepararem o portfólio deles. Então, ajudando a realmente, depois que aprender alguma coisa de Python, eu quero virar cientista de dados, como que eu faço meu primeiro projeto? E é bem hands-on, e para mim foi muito legal ter minha primeira experiência mais assim, voltando para a academia, né? Não estou na academia, mas pelo menos eu estou ajudando a ensinar. A ensinar e formar e incentivar pessoas a entrarem na área de tech, que a gente sabe tem muitas vantagens hoje em dia. E é muito legal. Às vezes eu acho que eu viajo demais, né? Mas eu tava pensando aqui como é legal, né? Tipo, é até bonito isso de tu tá aí, tu não consegue estar na área acadêmica no começo, é o que te jogou lá embaixo, né? Pensar em termos de sentimentos, né? Porque era uma situação difícil, que tu não se encaixou. E aí, por acaso, pela conversa com o professor, tu vai pro mercado de tecnologia, né? Sai da academia. E agora tu volta nesse ciclo que beleza, eu não tô como pesquisadora, mas minha formação me ajuda a estar ensinando outras pessoas aqui, né? Tu consegue trazer a tua experiência juntando com tecnologia e ajudar pessoas que podem estar na situação que era tua lá atrás, né? De eu tô aqui na Alemanha, o que eu vou fazer agora para conseguir o emprego? Então, acho que é muito legal quando a gente vê esses ciclos assim de momentos complicados, né? A gente consegue fazer as coisas darem certo, e a gente fecha o ciclo, né? Ou completa ele, ajudando de volta alguém, né? Então, que legal mesmo fazer isso. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E vou até mandar na newsletter que eu tô mandando agora, depois de cada episódio, um pouco mais de detalhe, porque eu quero ler, eu fiquei bastante curioso agora. E quero enfatizar muito isso porque eu queria incentivar mais pessoas também a quem consegue fazer trabalho voluntário, né? É uma coisa que é sempre bem legal, né? Acho que minha mãe, meu pai sempre dizia que é legal quando você tá ajudando, né? Porque você pode, né? Porque alguma hora vai ser você que pode precisar, então... Parabéns mesmo, eu fico sempre feliz de falar com pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, e ainda mais agora que a gente pode fazer tanta coisa remotamente, seja ajudando coisas aqui na Europa mesmo ou no Brasil também, dá pra gente fazer online. E, nesse sentido, quem quiser conversar comigo, eu sentir que eu posso ajudar em qualquer coisa, também tô aberta. Eu gosto de falar, compartilhar experiências e que eu puder ajudar. Tô aqui. Tá bom. Vai ficar o teu link aqui, né? Do LinkedIn na descrição. Então, as pessoas vão saber como entrar em contato. E eu acho que, falando em compartilhar experiência, a gente pode até pensar em outro episódio, né, para aprofundar mais essa transição de vida acadêmica para o mercado de trabalho em tecnologia. Porque acho que tem muita coisa aí
que dá para explorar, ainda mais porque eu sei que você não é a única que passou por isso de, tá bom, eu mudo ou não mudo, né? E quais foram minhas dificuldades e como que eu superei cada uma delas. Então eu queria já deixar o convite para a gente explorar essa parte específica mais a fundo. Vamos falar sim, vamos combinar. Obrigada de novo. Nada, e antes de fechar, queria deixar o espaço para ti repetir qual que é o teu LinkedIn, né? Como que as pessoas te acham, e sabendo, claro, que vai estar aqui na descrição do episódio, e fica o espaço aberto também para tu deixar alguma mensagem final. Bom, acho que o meu LinkedIn, se você quiser quem quiser me procurar no LinkedIn é Laura Gualda, a gente vai deixar o link, e a mensagem final é: se um sonho não der certo, parte pro outro, que tem muita coisa boa para acontecer. É isso. Que legal. Acho que Obrigada é sempre de novo bom, pelo então. Convite. Que isso, eu que te agradeço pela oportunidade, né, que tu me deu de poder ouvir, aprender e compartilhar isso com todo mundo. Então, pessoal, muito obrigado quem está ouvindo até aqui. Não se esqueça de seguir aí onde que você estiver ouvindo ou assistindo. Assina a newsletter também, porque vão ter informações extras sobre esse e os próximos episódios. E também você consegue ficar sabendo com antecedência o que vai vir por aí, né? Quais que já estão gravados, qual que eu vou gravar. E também consegue deixar a tua mensagem e opinar sobre o que vai ser o podcast daqui pra frente. Novamente, Laura, muito obrigado. Foi um prazer enorme a conversa. E vamos repetir daqui a pouco com um assunto um pouco diferente. Prazer meu. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.